Oi, meu nome é Edson e estou aqui para compartilhar uma experiência reflexiva de uma narrativa que explora temas profundos sobre a vida, morte e significado da mortalidade de uma forma poética que me surpreendeu. Esse foi o primeiro quadrinho que eu escolhi da parceria que eu tenho com a editora Devi Livraria. As Muitas Mortes de Lara Starr é uma graphic novel com 128 páginas, escrita por Raul V e ilustrada por Felipe Andrade. Foi publicado inicialmente pela editora Bull Studio em formato de minissérie e posteriormente aqui no Brasil pela editora Devi Livraria em um volume único, resultando este compilado em um único quadrinho. A história se passa na Índia e segue a personagem Lara Starr, que é, na verdade, o avatar da morte. Com a humanidade prestes a descobrir o segredo da imortalidade, a morte é demitida, relegada ao mundo abaixo para viver os seus dias, agora uma vida mortal. No corpo de Lara Starr, uma jovem de 20 e poucos anos que vive em Mumbai. Lutando com a sua recém-descoberta mortalidade, Lara busca uma maneira de ser colocada no momento e no lugar onde o Criador da imortalidade nascerá. Será que Lara aproveitará sua chance para impedir a humanidade de alterar de forma permanente o ciclo da vida ou a morte? Realmente se tornará uma coisa do passado? O que eu gostei foi o desenvolvimento dos personagens ao longo da história e as suas referências locais, como o ambiente e a cultura indiana. A narrativa é rica e multifacetada, explorando o tema filosófico com uma sensibilidade que explora o significado da vida e da morte, como a mortalidade influencia nossas escolhas e experiência de vida. É um tema que já está há muito tempo das diversas religiões e contexto histórico da humanidade, mas também são perguntas sem resposta. Vai de cada um entender a sua própria interpretação reflexiva e a sua perspectiva ao decorrer da leitura. O que me chamou a minha atenção foi o sentido da vida e o desemprego, que nesse quadrinho está conectado de forma indireta e é bem sutil a forma que porque o trabalho é identidade para aquele que está trabalhando. Vou dar um exemplo meu. Antes de voltar aqui fazer o canal, produzir conteúdo, eu trabalhava antes em uma biblioteca, que o meu termo acabou e teve uma proibição de uma renovação e fui demitido, e eu gostava bastante daquele trabalho, mesmo tendo alguns problemas ou alguma coisa que é entediante, é algo que eu gostaria e queria continuar, mas não podia. Vou dar um outro exemplo. Eh, Imagine uma pessoa que começou a trabalhar naquela empresa e se aposentou, ou aquela pessoa que começou em um emprego e além disso acaba saindo e entrando de um emprego para outro e, enfim, isso está ligado à segurança existencial. O que estou falando é uma opinião que não é o tema principal. É uma coisa que, ao meu ver, foi algo que me identifiquei durante a minha leitura, mas caso você leia esse quadrinho depois da minha análise, pode se identificar com uma outra maneira. Por exemplo, a questão da cultura, a questão da religião ou espiritualismo, enfim. Quando a morte pede o seu emprego de ser a morte, ela pede a identidade e procura um outro significado de sua existência que possa se identificar sob a sua personalidade, a sua forma que é. Vou falar mais sobre a Lara Starr e a morte, que é a morte. Lara Starr é a personificação da morte, que é enviada à Terra no corpo de uma jovem após ser demitida de seu cargo celestial. Ao longo da história, ela navega pela vida mortal, tentando impedir a descoberta da imortalidade. A personagem é muito determinada, introspectiva e complexa.
Lala enfrenta dilema profundo sobre a vida e a morte, tendo uma vida mais mortal. A relação entre Lala e o Criador da Imortalidade é complexa ao longo de várias reencarnações, onde Lala encontra o jovem Criador da Imortalidade em diferentes fases de sua vida, levando a reflexão profunda sobre o ciclo da vida e o impacto da morte, que contribui em uma evolução mais orgânica ao longo da trama. Darius é um jovem que está destinado a descobrir a imortalidade através de uma profecia, fazendo a morte ser demitida, e ela é focada em tentar impedir que ele altere o ciclo natural da vida e da morte. Darius representa a esperança e o medo do desconhecido. Ele é inteligente e curioso, e o interessante é que aparece bem pouco. Gostei da quantidade de vezes que ele aparece no quadrinho, mas também senti uma falta de ter mais sobre ele aparecendo na história. Existem outros personagens que aparecem em certo momento da trama. A sua leitura é rápida e direta ao ponto, com pouquíssimo texto para se ler. O tema que é debatido aqui, que eu trouxe algumas opiniões minhas, são leves e fáceis de entender, levando a refletir sobre a vida e da morte de forma geral, mas que vai de interpretação de pessoa para pessoa. A arte dos desenhos é bem colorido e lindo e dinâmico, que tem uma mistura de realismo com cartoon, que eu até achei bem interessante, que eu gostei do design do artista, e envolvendo os elementos da história e da cultura indiana e as suas referências. Fica a minha recomendação de leitura, caso você queira comprar. O link vai estar debaixo da descrição do vídeo. Eu fico agradecido que vocês tenham chegado até aqui. Eu vou deixar algumas sugestões de vídeo, como o livro A Seção de Brooksby, que é um romance policial misturado com sobrenatural. Um livro Um Litro de Lágrima, baseado em fatos reais e romance, que fala sobre suicídio e ficção científica. E um vídeo aleatório do YouTube. E eu fico por aqui e até a próxima.